Bem, irmãos, vamos ver se agora nós temos a música. Sim. Vamos cantar essa música aqui. Ela é das antigas, mas ela é uma musiquinha bem bacana. Não sei se os irmãos vão conseguir ler, acho que sim, né? Então, quem for jovem aí e puder tirar a música, vamos louvar ao Senhor com mais essa música aqui. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressando o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras, nem eu sei. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém, muito bem. Essa é uma música antiga. Nós estivemos aqui ao longo de 6 meses trabalhando com os irmãos algumas questões importantes da palavra do Senhor a respeito da imagem de Deus. Nós vimos diversos argumentos, diversos textos bíblicos que nos instruem, que nos ensinam a respeito da imagem de Deus. Isto é uma das coisas, das muitas coisas que compõem o nosso entendimento da palavra de Deus. O que acontece? Existe, do nosso entendimento, a seguinte situação. Vou pegar aqui um quadrado aqui qualquer, tá? Só para a gente entender. Esse aqui é um dos versículos que nós estudamos. Então imagina que nesse quadrado branco que os irmãos veem aqui, ele forma aqui uma linha, uma outra linha, uma outra linha e uma outra linha. Então são limites. Dentro desse quadrado branco, então, que a gente considera aqui o conhecimento bíblico, não só esse versículo, mas todos os outros da Bíblia, está contido a nossa teologia, o nosso conhecimento sobre Deus,
a nossa visão sobre Deus baseada na Bíblia, ou seja, o que a Bíblia nos diz. O que acontece, meus amados irmãos? Em matéria de igreja, tá? Olhando para a igreja de Jesus Cristo, existe a doutrina básica da igreja de Jesus Cristo que nos define como crentes, que nos define como cristãos e que nos separa de uma outra religião, qualquer que seja essa outra religião. Então, eu vou questionar aqui os irmãos, eu vou interagir com os irmãos, eu vou perguntar para os irmãos algum conhecimento básico que é o centro da nossa fé cristã, e os irmãos vão falar para a gente ter mais ou menos assim, como se estivesse preenchendo aqui um quadradinho desse, as doutrinas que nós conhecemos a respeito da fé cristã. Então eu vou dizer uma e os irmãos podem ir falando outra. Por exemplo, que Deus, o nosso Pai, Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, para definir a nossa fé, a nossa religião cristã, certo? Aquilo em que cremos, uma das coisas que nós acreditamos, que é básico para nós sermos considerados crentes, é saber que Deus é o Criador dos céus e da terra. Quem é Deus? Deus é o Criador dos céus e da terra. Então, vou passar a palavra para algum dos irmãos. Quem quiser interagir, vai falar, por exemplo, alguma outra coisa que você sabe que é principal. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, Jesus é o Salvador, tá? Então vocês vão falar coisas desse tipo. Eu falei, Deus é o Criador, Jesus é o Salvador. O que mais que nós crentes defendemos? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então é uma coisa central. Para você ser crente, você tem que acreditar que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Jesus é o Salvador, que a Bíblia é a palavra de Deus. O que mais, irmãos? O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é o Consolador. Não existe fé cristã sem o Espírito Santo como ajudador, como consolador. Não existe nenhum crente que é crente de verdade que não tenha o Espírito Santo. Isso é um ponto básico, certo? Para ser crente, entendemos que ele tem como companheiro, como uma pessoa que interage com ele, o Espírito Santo. É a tal da experiência religiosa. É diferente de muitas coisas que a gente ouve por aí, porque muitas coisas que se falam dá-se a entender que o cristianismo é uma coisa de teoria, que fica na cabeça. Eu já percebi que muitas pessoas pensam assim, que é subjetivo. Mas a gente, dentro da igreja, a gente fala dentro da religião, nós falamos em experiência religiosa. É a experiência com Deus, é a vivência de Deus. Nós não estamos aqui baseados numa coisa da nossa cabeça, uma teoria que não dá para ser colocada em prática. Nós estamos aqui porque nós colocamos em prática, né? Como diz a Bíblia, provai e vede que o Senhor é bom. Então nós andamos junto com Deus, nós vimos os milagres de Deus
e por isso nós andamos junto com Ele. Não é uma ideia, uma filosofia, né? Mas alguém pode colaborar. Jesus Cristo, o ressurreto, é o único intercessor entre Deus e o homem. Isso, então nós já falamos que Jesus é o Salvador. Aí o Miguel acrescentou esse versículo que diz que em nenhum outro nome debaixo do céu, acima da terra, né, na terra, há pelo qual nós sejamos salvos. Então Jesus não é apenas um Salvador, Ele é o Salvador. E nessa ideia de Salvador tem a história do Salvador que o Miguel citou, que é a morte do herói, que é o Salvador morreu, certo? Ele não morreu porque ele foi derrotado, ele morreu se entregando por nós, morreu no nosso lugar, e ele não pôde ser vencido pela morte. Ele venceu a morte e ele voltou à vida, ele ressuscitou, né? Então ele não é fraco, ele é poderoso para salvar até da morte, uma vez que ele mesmo já venceu a morte, né? Então Jesus é o Salvador, o único. Ele morre e ressuscita. O que mais que nós sabemos? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. As pessoas hoje em dia, elas querem a salvação que Jesus oferece, mas elas não querem que Jesus seja o chefe delas. As pessoas não querem chefe. As pessoas querem um passaporte para o céu, mas elas querem que o céu seja um parque de diversões, onde Deus criou o parque de diversões e ativou lá os brinquedos, ligou eles na tomada e foi tomar um café. Não está vigiando. Então as pessoas querem tudo o que Deus pode dar, mas não querem Deus, porque Deus e Jesus, né, os dois são líderes, são chefes, são aquele que dirige, eles comandam as coisas. Então, no nosso credo, quando nós vamos oferecer a palavra de Deus para a pessoa, nós vamos falar em conversão, nós vamos falar em batismo, nós dizemos que a pessoa precisa aceitar a Jesus para ser salvo. E esse aceitar significa duas coisas: aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então não é qualquer Salvador. Tem que aceitar que Jesus é o único Salvador e que Ele é apenas, Ele é o necessário para a salvação, Ele é o suficiente, não precisa de um adendozinho, não precisa aceitar Jesus e aceitar o pai de Jesus, José, não precisa aceitar Jesus e aceitar Pedro, não precisa aceitar Jesus e aceitar Maria, é apenas Jesus e já basta. Único e suficiente Salvador. E a outra coisa é Senhor. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Quando a pessoa aceita então que Jesus é o Salvador e que Jesus é o Senhor, são duas coisas, então a pessoa tem uma transformação, porque aí o Espírito Santo de Deus desce naquele momento lá do céu e entra no coração, na mente daquela pessoa e transforma ela. Então, a pessoa precisa aceitar a salvação que Jesus dá, mas precisa aceitar o Salvador
que está dando a salvação. Ela precisa aceitar o reino, aceitar o céu, o parque de diversões de Deus, o paraíso, mas precisa aceitar o dono desse lugar. Então Deus oferece morada lá nos céus, oferece uma casa, um lugar de repouso, mas você precisa aceitar o diretor do hospital, precisa aceitar o médico e não somente a cura que o médico vai dar. E precisa entender que esse médico, que esse patrão, ele não tem esse nome à toa, ele vai controlar a sua vida a partir daquele momento. Quando você aceita a cura que Deus dá e aceita o médico te dando uma dieta que você vai seguir para sempre, tutelando a sua vida, administrando a sua vida no seu lugar, então Deus desce do céu e entra no seu coração e transforma você de acordo com essa liberdade que você deu, quando você reconhece que Deus pode ter o lugar que é de direito dele, que é o lugar de Deus dentro do seu coração. Isso é reconhecer a Deus como Senhor. Então, quando você aceita a Deus como Salvador e Senhor, Ele se torna o Senhor da sua vida. E assim, quando Ele se torna o Senhor, o que acontece é que Ele coloca dentro de você a vontade dEle, o coração dEle, a mente dEle, o Espírito dEle dentro de você para te guiar, para te transformar. O que mais que nós podemos falar que faz parte do básico do entendimento cristão, da fé cristã? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, muito bem. Nós não esperamos encontrar Jesus nesta vida apenas, como o próprio apóstolo Paulo disse. O que ele disse? Se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, nós somos então os mais dignos de pena de todos os seres humanos. Ou seja, se o Jesus que é pregado na igreja é um Jesus que traz a cura imediata, que traz a riqueza, que traz o consolo mental, e tudo isso acaba nisso, significa que quando você morrer, acabou, não tem céu, não tem inferno, não tem nada. Jesus só serve para o aqui e para o agora. Mas a fé cristã, ela prega, sim, Jesus aqui e agora, a experiência cristã, ela prega isso, ela prega que Jesus pode mudar a sua vida hoje, agora. Você pode receber a cura hoje, agora. Você pode receber uma mudança na sua vida financeira hoje, agora. Você pode receber a solução dos problemas dos seus relacionamentos familiares hoje, agora. Mas além dessa volta de Jesus para hoje e para agora, também prega uma vida futura pós-morte. E se Jesus voltar hoje para colocar um fim nesse mundo, essa vida futura pode se iniciar também hoje. Então, a volta de Jesus, ela interfere no presente e começa o futuro dali para frente. Ela faz parte daquela esperança pós-morte. Ela faz parte da esperança do céu. Mas, de imediato, quando a pessoa aceita Jesus, com a direção de Deus, com Deus orientando ela, como o GPS, né, que
fala para você por onde que você tem que andar, você já sofre uma melhora significativa na qualidade de vida, porque Deus está controlando, está dominando a sua vida, está escolhendo para você. Quando você aceita Deus escolher para você a roupa que você vai vestir, o emprego que você vai ter, a faculdade que você vai cursar, a pessoa com quem você vai casar, o alimento que você vai comer, o país que você vai morar, a casa que você vai morar, o carro que você vai comprar. Quando você aceita que Deus dirige a sua vida melhora. Quando você ouve a voz de Deus, ouve o comando de Deus, a opinião de Deus, e você segue a opinião de Deus, a sua vida muda. Muda aos poucos, muda também radicalmente também. Mas diferente do que nós na nossa época principalmente esperamos de Deus, que é algo imediato para o hoje, para essa vida, a principal promessa de Deus é para a próxima vida. E essa próxima vida pode iniciar assim que Jesus descer de novo na terra, porque ele vai ligar o céu e a terra com a vinda dele. Bom, então nós falamos aqui, nós nos lembramos aqui de algumas coisas que são o básico da fé cristã, que é o arroz com feijão da fé cristã. Uma árvore, eu estava lembrando daquele filme do Karate Kid, não esse de agora, mas aquele lá de antigamente, dos anos 70, 80, e o mestre do karatê, do rapaz que está estudando karatê, o senhor Miyagi, ele fala uma coisa muito sábia. Olhando para a natureza, para as árvores bonsai, que são aquelas arvorezinhas que não crescem, ele explica para o rapaz que a árvore é forte se a raiz da árvore for forte. Então você vê a qualidade da árvore pela raiz que ela tem. Aí ele fala, daquele jeito que não sabe muito bem falar o inglês, traduzindo para o português, raiz forte, árvore forte. Raiz fraca, árvore fraca. Então aqui, as coisas que nós falamos é a raiz. É dali que a gente vai crescer, é a base, é o assentamento do prédio que você vai construir, do tipo de vida cristã que você vai construir. E aí eu quero dizer que aqui é o cerne da fé cristã. Se você não tiver esses elementos básicos, não é cristianismo, não é igreja evangélica, não é fé em Deus e em Jesus. Então o que eu queria falar com os irmãos hoje é que existem coisas que você não pode mexer para que você seja uma igreja cristã evangélica de verdade. Mas existem coisas que estão fora desse quadrado do centro da fé cristã, que estão na periferia da fé cristã, aqui em volta, que não afetam o núcleo, não afetam a ideia central de cristianismo, que igrejas evangélicas, protestantes, cristãs, de todos os tipos, têm, diferente uma das outras,
e que não faz com que elas deixem de ser igrejas de Jesus Cristo, apesar de que não é igual à sua igreja, ou a igreja de fulano de tal, ou a igreja de fulano de tal, ou a igreja de fulano de tal. Então, quando você enxerga uma igreja cristã, você vai ter que identificar nessa igreja, quando você conhece, né, se ela é uma igreja que tem os princípios básicos da fé cristã, como diz a Bíblia, certo? E se ela tiver, ok, agora vamos ver o que mais ela tem, como que é o resto das coisas. E é esse resto que está fora do cerne da fé cristã que diferencia uma igreja da outra. Então aqui vocês estão vendo aqui esse quadro, tem aqui o texto, né, os ensinamentos da Bíblia, e em volta está nessa cor aqui meio cinza. Aí você vai numa outra igreja por aí, ela tem o mesmo centro, é igual, mas aqui em volta é vermelho. Você vai numa outra igreja, é igual, mas em volta é azul. Você vai numa outra igreja, é igual, mas em volta é amarelo. Você vai numa outra igreja, é igual, mas em volta é verde, e por aí vai. Então existem diversas igrejas, mas para ser considerada igreja cristã, ser considerada uma igreja formada por crentes, por evangélicos, por protestantes, etc, 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 tem que ter isso aqui. Tem que acreditar que Jesus é o único Salvador e Senhor, que Deus é o Criador, que tem o Espírito Santo, que é o companheiro do crente, que Jesus morreu e ressuscitou, que Ele vai voltar. São esses conhecimentos, e tem alguns outros, mas eu quero dizer para os irmãos que existe essa situação aqui. Existe essa situação aqui. Então, vai ter uma igreja que é uma igreja de Jesus, mas essa igreja, ela só faz o culto de noite, ela não faz o culto de manhã. O fato dela só fazer o culto à noite não faz com que ela deixe de ser uma igreja de Jesus. O fato de uma igreja fazer o culto apenas na quarta-feira, não faz um domingo, não faz um sábado, faz na quarta-feira, não faz com que ela deixe de ser uma igreja de Jesus. Não está mexendo no básico, não faz com que ela deixe de ser uma igreja de Jesus. O fato de uma igreja fazer a ceia apenas uma vez no ano não faz com que ela deixe de ser uma igreja de Jesus. Não mexe com aquilo que é essencial para ela ser uma igreja de Jesus. O fato de ter alguma igreja em que a mulher usa o véu como costume, cobre a cabeça com um paninho, certo? Não altera que ela seja uma igreja de Jesus, ela não perde essa condição de crente. O fato de ter uma igreja que não canta o cantor cristão, só canta corinhos, não faz com que ela deixe de ser uma igreja de Jesus, porque os corinhos e o cantor cristão estão aqui do lado de fora, não estão aqui. Aqui é Bíblia, aqui não é cantor cristão não é sagrado. Ele não foi escrito por apóstolos. Ele não tem o mesmo status que a Bíblia. Ele não é palavra de Deus. Nenhuma música é autorizada na Bíblia, exceto os Salmos, é lógico, a ser considerado palavra de Deus. Nenhuma música, nenhum cantor cristão, evangélico, pop, gospel, etc., nenhuma música serve
para você guiar a sua vida por ela. Ela não é doutrina, ela não é uma profecia, ela não é inspirada por Deus, igual a Bíblia é. A Bíblia, a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Música não é a palavra de Deus. Ah, mas a pessoa fez uma música que é muito inspirada, que quando eu ouço toca no meu coração e eu choro. Ok, eu vou no cinema assistir um filme lá de algum diretor lá americano, faz um filme muito bom, muito bonito, e eu posso chorar também. Choro, lágrimas, tocar no fundo do seu coração, não torna algo divino. Não é divino porque você determinou que é divino, porque você teve uma experiência emocional e achou que aquilo é muito bonito. E o pessoal fala muito, é uma música de Deus porque ela é bonita. Eu sou bonito e nem por isso eu sou Deus, e você vai me servir e vai dar uva aqui na minha boca e eu vou ficar comendo, né? Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. São coisas completamente diferentes. As coisas básicas da fé cristã, por exemplo, tem igreja que não tem templo. Toda vez que a igreja vai reunir para prestar culto, ela vai numa praça, ela reúne num parque, ela vai num acampamento, ela não tem um prédio. Muda, ela deixa de ser igreja? Não, porque a palavra de Deus exige que você construa um prédio para ser igreja? Não, mas ela exige que você se reúna com os seus irmãos. Ela exige que você faça o culto junto com os seus irmãos. Então, se a nossa igreja sai daqui para fazer um acampamento, para passar 3 dias lá num lugar de retiro espiritual, onde a gente pode tocar o som até 3 horas da manhã, 4 horas, e ninguém vai incomodar, um lugar isolado. Nós não deixamos de ser igreja porque nós não estamos no nosso salão de culto normal, rotineiro. Então tem alguma igreja que eles não têm bateria, eles só têm o órgão. Não é porque eles só têm o órgão ou o piano, não aceitam o uso de bateria, que eles vão deixar de ser igreja. Tem alguma igreja que só fala todo mundo em inglês. Todo mundo lá, o pastor e os irmãos falam todo mundo em inglês. Eles estão no Brasil, mas na hora que eles vão se reunir, eles falam inglês. Não importa, não faz diferença se eles falam só em inglês. Não muda nada, desde que seja a tradução do inglês seja a Bíblia, o que está aqui na Bíblia. Então, isso aí é interessante. Mas vamos pegar uma coisa realmente complicada, porque eu falei de coisas fáceis de entender, mas eu quero colocar uma coisa difícil de entender, porque eu quero fazer os irmãos pensarem. Por exemplo, nós falamos muito a respeito do Apocalipse. No Apocalipse nós temos lá a figura do anticristo, nós temos a figura do arrebatamento, nós temos a figura da tribulação, certo? Bom, o que acontece? Aqui no básico não diz
que você tem que entender o Apocalipse de tal maneira, senão você não é crente. Apocalipse foi o último livro escrito. Depois dele não tem nenhum livro escrito dizendo é assim que se interpreta o Apocalipse. Então ele está lá, um enigma na Bíblia, sem explicação clara. Existe os irmãos da igreja, desde 2000 anos atrás, interpretando de um jeito. Quando chega lá nos anos de 1500, mil e tantos, 1700, 1800, vem um outro jeito de interpretação. Por exemplo, essa questão do arrebatamento, ela não foi ensinada lá no começo da história da Bíblia. E nem por isso a igreja que entende que vai haver o arrebatamento deixa de ser uma igreja de crente. Quem é, por exemplo, que segue aquela linha tradicional? A igreja presbiteriana, por exemplo, ela pensa igual à igreja católica. Eles têm uma teologia chamada teologia aliancista. Na teologia aliancista, Deus tirou fora Israel e colocou a igreja. Ele trocou um pelo outro. Essa é a teologia ortodoxa, a teologia que foi reformada. Você tirou ali o corrimento, tirou o reboco e fez um novo reboco, fez um novo acabamento. É uma teologia tradicional, reformada. Deu uma ajeitada ali nela. Mudou essencialmente muita coisa, mas não deixou de ser uma igreja que tem uma visão X do Apocalipse. Então a igreja presbiteriana e a igreja católica, elas compartilham da visão aliancista de fim de mundo, de Apocalipse. Para essas igrejas não existe a questão do milênio. A ideia de que Jesus vai descer na terra em carne e osso e criar um reino milenar de 1000 anos, em carne e osso. Eles pensam que Jesus reina milenarmente, desde lá de trás, quando ele subiu ao céu no arrebatamento, e que então o reino de Deus, como o próprio Jesus falou, está dentro de vocês, no coração. Eles pegam esse pedaço da Bíblia, como eu já falei algumas vezes, e dão um valor mais alto para ele. Entende que tem que se guiar e construir. Lembra que da ideia da raiz? Vai construir todo o entendimento nessa pedra angular, nessa pedra principal, de que o reino de Deus está em vocês. É um reino espiritual, e que é na visão espiritual que tem que se interpretar Apocalipse, não é na visão literal. A visão literal tem várias e várias igrejas nossas no país. Então eu tirei só a presbiteriana. Todo o resto, a maioria das outras igrejas, Batista, Assembleia de Deus, etc, 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 tem essa visão literal de que Jesus vai voltar e vai descer com o pé dele em cima do monte Sião em Jerusalém para reinar fisicamente durante 1000 anos. O irmão quer fazer uma pergunta?
Pastor Samuel, nós batistas, no que nós, qual é a nossa visão? Jesus volta antes da tribulação ou depois da tribulação? Então, isso daí é assim. A igreja presbiteriana e a católica, elas entendem que nós, todos, a humanidade já está vivendo no milênio, que Cristo reina nos céus e reina nos corações, que o reino de Deus é espiritual e que a forma de Deus reinar materialmente nesse mundo é através da igreja. Então, a Igreja Católica, por exemplo, baseada nessa visão aliancista, ela entende que o Evangelho vai alcançar o mundo inteiro, certo? Vai alcançar o mundo inteiro, que todas as pessoas no mundo inteiro vão se converter, vão entrar para a igreja e que a violência vai acabar, a injustiça social vai acabar, que todo mundo vai ter o que comer, que vai acabar a fome, vai acabar as guerras, vai acabar as pestes, que quando Cristo reinar no coração de cada ser humano, esse é a manifestação do Apocalipse. Então, a igreja, baseada nessa teologia, ela tem um raminho ali do MST, certo? Da teologia da libertação, que dá base para o MST, certo? Para fazer o quê? Para falar, nós, igreja, temos que transformar a sociedade. Nós, igreja, temos que fazer obras sociais e nós temos que promover a igualdade social. Nós temos que acabar com a pobreza, porque nós, igreja, vamos mudar o mundo. Porque quando isso acontecer, do mundo todo ser mudado pela igreja, a igreja comandar o mundo, a guerra vai acabar, a fome vai acabar, tudo vai acabar e Deus vai reinar. Esse é o fim do mundo. Essa é a teologia, certo? A igreja presbiteriana, então, ela, como eu já expliquei para os irmãos em outras aulas, tá? Ela tem essa ideia de fim de mundo, de que nós já estamos vivendo no milênio, certo? Então, não tem volta de Jesus, não tem. Por exemplo, eu já dei um exemplo para os irmãos entenderem. Estamos vivendo o reino de Jesus, milenarismo, né? Amilenismo, não acredita no milênio. Jesus reina nos corações. Vai surgir o anticristo para perseguir e matar a igreja. Aí vem Deus, Jesus, tudo junto, tudo misturado. A volta de Jesus é o Armagedon, destruir o mundo. Então eu já expliquei para os irmãos, a volta de Jesus, o crente lá olhando para o céu, vendo um meteoro caindo assim na terra para explodir tudo, ele fala, Jesus está voltando. Olha o ateu, fala, é um evento de extinção em massa, o mundo está acabando. Então ela é muito parecida, né, com um evento natural. Então morre todo mundo, morreu todo mundo vai se ver no dia do juízo final. Então não tem volta de Jesus fisicamente. Caiu um meteoro, matou todo mundo diante do juízo de Deus. Vai ser julgado. Os crentes vão para o céu e os não crentes vão para o inferno. Essa é a teologia da igreja. Tem o anticristo? Tem. Tem a volta de Jesus? Tem. Uma grande luz baixa na terra e mata todo mundo. Tá? Então essa veja bem, existem variações do que eu acabei de falar aqui, certo? Existem variações. Nas igrejas que tem
a ideia de Jesus vindo para reinar no milênio, existe então o arrebatamento, a ideia do arrebatamento. Antes de Jesus, antes do aparecimento da besta, do anticristo, existe a ideia de um arrebatamento que aparece no meio do reinado da besta, porque a besta, o anticristo, vai reinar 7 anos. Então, em 3 anos e meio, quando a igreja está sendo massacrada, Jesus vem e puxa a igreja da terra. Essa é a primeira volta de Jesus. Tem 2 voltas. Uma que ele vem no céu, não pisa na terra, e aquele pisa na terra é depois, mais para frente. Então, nessa que ele vem e não pisa na terra, que é o arrebatamento, ele tira a igreja da terra e deixa só os não crentes para o diabo governar. O diabo é o anticristo, tá? Possuindo a pessoa do anticristo. O anticristo é uma pessoa endemoniada. Antes do governo do anticristo aparecer, ou no meio do governo, 3 anos e meio, Jesus vem e busca a igreja, ou depois, no último ano lá, 7 anos de governo do anticristo, massacrou a igreja, só sobrou uns pouquinhos, aí vem Jesus e livra a humanidade, põe fim ao terror do domínio do anticristo, no final do reinado do anticristo. E ele vem no céu e já fica na terra, porque começa a partir dali o milênio. O milênio está sempre depois do arrebatamento. O milênio é o final da história da humanidade. Depois do milênio vem o juízo. Então o milênio é sempre depois da besta e do retorno de Jesus. O retorno de Jesus, ele pode vir ou no começo do reinado do anticristo, antes do anticristo começar a governar, ou ele pode vir no meio. Eu estou falando do arrebatamento da igreja, tirar a igreja da terra, ou ele pode acontecer no final. Essa teologia não é a teologia tradicional que a igreja acreditou durante 1500 anos, 1700 anos. Ela é mais recente, só que ela é mais popular do que a teologia que a igreja presbiteriana defende, que é a mesma da católica. Então, no momento que surge a reforma protestante, a igreja que vai surgir da reforma protestante, a igreja presbiteriana vai vir depois, né? A igreja que vai surgir, os protestantes, eles são católicos protestantes. Não muda nada na forma, muda na essência. Aqui em volta não muda nada. A igreja protestante que surge na reforma protestante tem padre, tem capela, tem freira, tem coroinha, tem tudo. O entorno não mudou, a máscara não mudou. Ela continua sendo uma igreja católica por fora, mas na essência ela mudou. Ela aboliu, tirou todos os santos, tirou o culto a Maria. Não tem Maria, só tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Abaixo deles não tem mais ninguém. Não tem vender terreno no céu, igual a igreja católica está vendendo, porque foi o que motivou a reforma protestante. A igreja católica vendia terreno no céu, parece até os dias de hoje, né? A igreja católica vendia santinho, vendia água benta, vendia libertar a pessoa do purgatório. Olha, o seu parente morreu em pecado, foi lá para o inferno, não está no purgatório, mas se você me der dinheiro, eu faço uma oração e eu consigo tirar ele daquele lugar para ele ir para um lugar melhor, certo? Que é as missas de 7º dia dos mortos e tal. Então estava corrompida a igreja estava corrompida, a igreja católica.
Aí uma parte da membresia da igreja que estava insatisfeita, quando Lutero peita o Papa e coloca 95 teses, dizendo, olha, esse ponto está errado, esse outro ponto está errado, esse outro ponto está errado, 95 desses pontos, questiona 95 coisas, inclusive a infalibilidade papal, ou seja, dizer que o Papa nunca erra, questiona o Papa ser o líder da igreja, fala, não é Jesus o líder da igreja? Questiona os dízimos, né, dados para a igreja, por que vocês cobram esses dízimos, essas taxas? Tudo isso foi questionado na reforma. Sacerdócio universal. Não tem que ter uma pessoa, um padre, entre o membro da igreja e Jesus Cristo. Eu não tenho que me confessar para o padre. O padre não é um sacerdote. Eu falo diretamente com Deus. Sacerdócio universal. Então, toda essa modernidade entrou e formou uma igreja que tem essa modernidade no seu coração. Mas em volta ela tinha cara de igreja católica. Aí, o que acontece? Nos dias de hoje, em volta está se modificando, e no centro, muitas igrejas estão perdendo a raiz do cristianismo. E elas estão vendendo coisas, vendendo óleo, vendendo água. O pastor é o profeta, é o homem de Deus. Ele tem fé, ele cura, ele faz milagres. Você tem que passar por ele. Não tem um sacerdócio universal. O crente, ele fica dependente da figura de um líder espiritual, um guru, chamado guru pelos que não são crentes. É aquele guia, aquele líder, aquele mentor, aquele mestre espiritual que guia as pessoas. E isso nas nossas épocas de agora. Então, o que eu quero dizer é que hoje, aquilo que foi feito na reforma está se desfazendo, está perdendo força. As igrejas estão andando para trás, estão virando as mesmas igrejas corrompidas da época da reforma, da igreja católica. Então, quando surgiu a reforma protestante, foi um movimento de renovação espiritual. O objetivo era não dividir a igreja, mas transformar a igreja católica. Foi questionado. Só que aí a igreja rachou. Ficou um pessoal que obedecia ao Papa. Eu quero seguir a tradição. Sempre foi assim e eu quero que mantenha assim. E teve o pessoal que pegou e falou: olha, eu tenho a Bíblia na minha mão. Eu nunca tive a Bíblia na minha mão. Porque na época da Reforma Protestante surgiu uma coisa que a gente odeia hoje em dia, que é a imprensa. A imprensa, os jornais, certo? Surgiu aqui na Reforma Protestante. Então, naquele momento, era algo que informava de verdade a população. Não queria manipular. O que foi feito? Pegou na máquina de fazer a imprensa, né? Na impressora que foi feita, começou a fazer Bíblia e colocar na mão das pessoas. As pessoas eram guiadas pelo discurso do sacerdote, do padre. Então o Papa dizia o que o padre tinha que falar e o padre falava para a membresia o que eles tinham que acreditar. E as missas eram em latim. Então, se você não sabia latim, azar o seu. Certo? Isso aí perdurou até recentemente nas igrejas católicas no Brasil.
Então o povo só sabia aquilo que a igreja queria que o povo soubesse, só acreditava naquilo que a igreja queria que o povo soubesse. A igreja era um governo que governava através da religião, que impunha um medo no coração das pessoas e a esperança, se ela quisesse, e controlava, era um meio de controle social. Quando surgiu a reforma protestante, houve a democratização do conhecimento. Eu estou usando essas palavras que se falam hoje em dia para as pessoas entenderem, não só vocês aqui, mas a gravação também, chegada na internet, para as pessoas entenderem que se hoje existe democratização do conhecimento, você deve à igreja protestante, você deve aos crentes, não é nem a igreja católica, é aos crentes. Se hoje tem mídia, se tem jornal, se tem imprensa, você deve à igreja, deve a nós, não é a igreja católica, não é aos inteligentes, é a igreja cristã protestante. Bom, então foi feito Bíblias e deu para as pessoas, na língua das pessoas, não foi em latim. Se você era alemão, você tinha a Bíblia em alemão. Isso começou lá em 1517 e foi embora, né? Não foi de uma hora para outra. Aí teve Bíblia em inglês, Bíblia em espanhol, Bíblia em francês. As pessoas começaram a ler e começaram a concordar com a reforma. Viram que estava mais certo com a Bíblia do que a argumentação católica, que seguia uma tradição, não tinha base na Bíblia. A teologia católica seguia uma tradição. A igreja determina o que é a verdade, e não a Bíblia. É a tradição da interpretação. É assim, ó, a Bíblia é muito difícil de entender, igual o Apocalipse, certo? A Bíblia inteira. Portanto, eu, sacerdote, eu vou interpretar, e essa interpretação, a pregação, já que vocês não têm Bíblia para ler, essa interpretação que eu estou dando aqui é que é a certa, para não ter erro. É uma ideia, faz um pouco de sentido. É a mesma coisa que o pastor chegar aqui e falar, ó, você ouve as minhas pregações, não ouve de mais ninguém, porque só eu que sei o que é o certo. Essa é a interpretação oficial. É igual o Supremo faz, sabe? O Supremo lá, Tribunal Federal, eles dizem, eu sou o intérprete oficial, eu que digo. Você não entende, você não pode buscar os seus direitos na Constituição, porque o intérprete oficial, o guardião da interpretação oficial sou eu que determino. Então você vai seguir o que eu disser, você depende de mim. E quer saber esse caso aqui meio nebuloso aqui, você vai entender dessa forma. Não, mas eu acho, não, você não tem competência para isso, eu que tenho competência, tá? Então era desse jeito. Eu sei, eu sou o dono do saber, da interpretação, e eu dirijo a sua vida, conforme eu quero, certo? Quando você democratizou o conhecimento, Bíblia na mão da pessoa, a pessoa leu, ela olha para o que você fala, olha para o que está na Bíblia, ela fala, olha, eu não concordo, porque eu tenho inteligência para discordar, eu tenho a mesma Bíblia que a sua, você chegou a essa conclusão, mas eu cheguei a uma conclusão diferente. Então eu vou formar a minha igreja com pessoas que tenham o mesmo entendimento que eu tive. Então aí começam a surgir as várias igrejas. Então, vocês estão entendendo que existem diferentes tipos de igreja por causa do entendimento sobre determinadas coisas, mas que apesar das diferenças de entendimento que ficam na periferia, a essência tem que ser a mesma se for ser uma igreja cristã. Então, tem igreja A, igreja B, igreja C. Ok, tem. Elas têm alguma diferença? Tem. Mas a essência delas
tem que ser a mesma. Então você tem várias marcas de refrigerante no supermercado. São várias marcas. Tem refrigerante de limão, refrigerante de amora, refrigerante de goiaba, mas é tudo refrigerante. Certo? Essa é a ideia. Então, tem igrejas que têm uma interpretação diferente a respeito do Apocalipse. Mas, opa, para por aí. Então, a igreja presbiteriana, certo? Apesar dela ser aliancista, tem umas ideias muito estranhas para a maioria dos crentes, do resto dos crentes do Brasil, ela ainda assim é uma igreja cristã protestante, porque ela tem Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor. Ela acredita na ressurreição dos mortos, ela acredita que Deus é o Criador, ela acredita no Espírito Santo. Então existe aquilo que é comum, que nos une, existe aquilo que são pontos menos importantes, que causa muitas vezes discussão inútil, porque são pontos menos importantes, que não afetam o básico, o essencial. Então, se a igreja presbiteriana e uma igreja batista ou da Assembleia de Deus discutem sobre a volta de Jesus, não tem por que a gente sair no tapa, a gente pegar cada um a sua cadeira e dar na cabeça do outro, porque um entende que Jesus vai voltar antes da besta aparecer, o outro entende que Jesus vai voltar quando a besta já tiver em 3 anos e meio de governo, outro entende que a igreja vai passar pela tribulação, o outro entende que Jesus nunca vai vir, que vai ter a tribulação, vai ter a destruição do mundo e nós já vamos encontrar com Deus, e que o milênio é agora, Jesus já está reinando agora, tá? Então, essas questões não podem nos dividir, mas isso aqui que eu estou falando é para os irmãos entenderem. Eu não estou falando para você juntar uma igreja com a outra e fazer um culto sincrético, misturando as coisas, ou um culto ecumênico. Eu só estou falando para os irmãos terem na mente de vocês, no entendimento de vocês, que existem igrejas diferentes, e aqui, apesar das diferenças, se elas, no centro da doutrina delas, se for o centro igual ao centro da sua fé, elas são dignas de serem consideradas por você como igrejas de crentes, e portanto são seus irmãos. Você não tem o direito de falar que ele não é seu irmão só porque você não gosta que ele anda sempre com a roupa azul e você gosta de andar sempre com a roupa vermelha. Isso daí está errado. Então, igrejas evangélicas protestantes brasileiras, né, que tem uma visão muito parecida no centro. Quais são as igrejas, por exemplo? Batista, presbiteriana, Assembleia de Deus e por aí vai. Eu não vou, ficar dando os nomes aqui. Elas então estão do lado de cá e a Igreja Católica está do lado de cá. E aí nós vamos fazer uma separação entre protestantes e católicos. A Igreja Católica, ela não tem a base da Igreja Protestante, da Igreja Evangélica, dos crentes.
Então, como ela não tem a mesma essência, ela não é considerada irmã. O evangélico, o crente, ele não vai considerar o católico como uma pessoa que aceitou Jesus e que está convertido, mas ele vai sempre tentar falar com o católico para que ele se converta, porque na visão da igreja protestante, a base da igreja católica diz que Maria é um Deus, ela é a mãe de Deus, que você pode falar com ela, que as coisas vão acontecer, que é a mesma coisa que falar com o filho. Agora, vocês que têm a Bíblia, vocês sabem que se vocês olharem na Bíblia, vocês nunca vão encontrar nada que fale a respeito de Maria, de que ela vai ouvir a sua oração. Ela não é nem considerada nem sequer no mesmo pé de igualdade que um anjo. Ela é uma pessoa que foi humana, deu à luz a Jesus, ou seja, foi usada por Deus, morreu e foi para o céu. As pessoas que morreram e estão no céu, elas não têm comunicação com esse mundo. Então não adianta eu orar para Pedro, eu orar para Paulo, eu orar para José, eu orar para Bartolomeu, orar para sei lá qual é o outro santo, que eles estão presos lá no céu e eles não podem descer à terra porque eles estão presos lá no céu, porque o céu é um local que é pós-vida. E quem está lá, conforme Jesus ensinou na parábola do rico e do Lázaro, quem está lá no céu não pode ir para o inferno e não pode vir para a terra. É proibido. A pessoa morreu, ela fica do outro lado, ela não interage com o mundo dos vivos. Ela não tem poder nenhum, interferência nenhuma no mundo dos vivos. Mas Jesus, primeiro que Jesus é Deus, segundo que Jesus nem ficou morto. Jesus não ficou morto, Jesus ressuscitou. Jesus tinha carne e tinha ossos. Jesus, depois que ressuscitou, comeu peixe na praia junto com os discípulos. Ele tinha estômago. Então, a igreja protestante, composta de presbiteriano, batista, assembleiano, metodista, Deus é amor e por aí vai, até essas mais novas, elas estão do lado de cá e a igreja católica está do lado de cá. A fé da igreja católica não tem nada a ver com a fé da igreja protestante, com a fé evangélica. E o evangélico não considera o católico uma pessoa que vai para o céu. Considera que o católico tem que se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador. Para então, se acontecer isso com todos da igreja católica, então aí sim a igreja católica pode ser considerada uma igreja irmã da fé cristã. A igreja católica, ela se diz igreja cristã, mas a igreja cristã protestante diz que ela não é, porque a essência dela não é a essência que a igreja protestante, evangélica, os crentes seguem, tá? Então, isso aí precisa ficar muito claro.
Tem uma igreja que se diz evangélica, mas ela acredita que Jesus não é Deus. Se essa igreja tem uma placa de igreja evangélica, diz que tem o Espírito Santo, diz que Deus é o Criador, faz ceia, canta os nossos corinhos, batiza nas águas e tudo, mas fala que Jesus não é Deus, ela não é uma igreja cristã. Antigamente se falava em seita, hoje em dia parece que não se fala mais em seita, porque qualquer coisa que você fala, as pessoas se ofendem. Agora, se falar que você é feio, mesmo que você seja feio, você fica ofendido. Falar que você é gordo, mesmo que você seja gordo, você fica ofendido, né? Falar que você é magrelo, mesmo que você seja magrelo, você fica ofendido. Não pode falar a verdade. Falar que você é burro, que você está escolhendo a pessoa errada para votar, não pode, a pessoa fica ofendida, tá? Então, visões diferentes, mas o que é diferente? Eu estou mostrando para os irmãos o que importa, e é o que está aqui que importa. O que é o essencial é o que está aqui. É aqui que vai determinar se uma igreja vai ser reconhecida por você como igreja de Jesus. Não aqui se ela faz culto só no sábado. Não interessa se ela faz culto só no sábado. Eu quero saber se ela tem Jesus como Senhor. Ah, mas ela tem Jesus, mas ela tem aí o apóstolo fulano de tal, que intercede também, igual Jesus. Ah, então não serve. Está do lado da igreja católica, joga para o lado de lá, não serve. Tem que ser somente Jesus, que é o único e suficiente Salvador. Não, tem Jesus, mas tem Moisés. Tem Moisés? Moisés é um Salvador? Moisés é um Salvador, igual Jesus. Não, então tira fora. Quem salva é Jesus. Você segue Jesus, você não segue Moisés, você segue somente Jesus. Somente Jesus, né? Então, nesse somente Jesus, entrou na reforma protestante os 5 solas. Então vocês vão ver na igreja, que é muito tradicional, que é a igreja presbiteriana, eles vão falar nos 5 solas: somente a graça, somente a fé, né? Sola fide, sola gratia, certo? Então é desse jeito, 5 solas. Vocês podem procurar aí a tulipa, né? Tulipa da igreja presbiteriana, junto com os 5 solas, vai dar um bom entendimento dessa fé reformada. E aí, importa que a nossa fé seja reformada ou não? Importa? Para alguns importa, mas isso é periferia. Então, vai ter igrejas que seguem o calvinismo, que é a tulipa, que é pro lado da igreja presbiteriana, e vai ter igrejas que seguem o arminianismo. Mas isso aí é assunto para uma outra aula, né? E eu já falei aqui algumas coisas com os irmãos de outras vezes. E eu nem peguei tão pesado assim, ainda tinha coisas mais complicadas que isso, mas acho que por hoje é só. Já tá bom. Deixa eu ver aqui, nem sei que horas são. 10h30, acho que tá bom. Oi, pode falar, irmão. Eu até fazer uma pergunta, eu acho que não está bem relacionado a isso. Eu entendi bem a aula. A gente, às vezes, a gente debate assim, as religiões, né? Fala um pouquinho mais alto, irmão, que eu não estou conseguindo. Às vezes a gente debate assim, questiona, né, as religiões, evangélica ou católica, né? E o espiritismo? Então, É terrível, né? você tem sempre
para determinar se é uma igreja cristã aqueles pontos básicos, né? Então, quando o Espiritismo, por exemplo, eles falam de um líder espiritual que já morreu, que é o Allan Kardec, e seguem os ensinamentos do Allan Kardec, além dos ensinamentos de Jesus, não seguem somente Jesus, mas seguem Jesus e o Allan Kardec. Tem um puxadinho ali, aí já está errado. Então não vai poder considerar-se uma igreja evangélica. Mas é interessante, irmão, falar, porque essas pessoas do Espiritismo se consideram igreja evangélica. Eles se consideram igreja evangélica. Está entendendo? Então isso é complicado. Mas não é complicado. Não, é complicado assim. Não pode deixar dúvida, não é complicado. Não, eu não estou colocando dúvida, eu estou falando que é complicado para eles. Não é. Espiritismo é coisa do diabo. É assim que tem que dizer. Isso não é. Está definido. Espiritismo é coisa do diabo. Então, essas coisas assim que eu encaro as coisas. Tem que ficar bem definido. Não é igreja. Pode falar que é igreja, torcem a Bíblia, leem a Bíblia, torcem a Bíblia, mas não é igreja. Não é igreja do Senhor. Então, o budismo não é igreja. Entendeu? Tem que deixar claro as coisas. Por causa dos princípios do Evangelho, né? Não tem Vai Jesus encaixar como de hipótese único. nenhuma, né? Não tem Jesus como único Senhor. Não tem. Não tem o Espírito Santo, tem Não tem a espíritos Bíblia, uma palavra. vários espíritos que guiam literalmente. Existe incorporação de pessoas mortas. Isso aí é o que? Necromancia, que lá no Antigo Testamento é a bruxaria, a feitiçaria, certo? A Bíblia proíbe a consulta dos mortos. Tem muita igreja evangélica aí que é espírita. Tem. Então ela encaixa na Que nem igreja de Cristo. lá no meu trabalho eu tenho os japoneses, os orientais, que tem essas religiões, né? Budismo, tem Shoshonue, tem uma série de coisas, inclusive meio misturado com o espiritismo, né? Porque eles vão lá fazer caridade, eles vão lá fazer as meditações, eles vão lá receber passe, vão lá receber a orientação do líder e falam que são evangélicos. Sim. Porque a gente conversa lá e eles falam isso. Sim, Né? Porque- Só que não tem esses princípios. Não tem. Porque assim, no nossa sociedade atual, existe esse negócio aí da tal da fake news, né? Então o que acontece? O que é essa questão de fake news? Fake news não existe de agora. Chama guerra da informação. É o uso militar quando você quer desorganizar um exército adversário. Você coloca um espião dentro do exército adversário, forja uma carta como se fosse de algum general e coloca dentro do exército adversário um boato. Por exemplo, olha, nós não podemos seguir mantendo o seu batalhão nessa região por muito mais tempo, porque as linhas férreas estão destruídas, então nós não vamos conseguir levar alimentos. Vocês têm que aguardar aí. Aí aquele batalhão vai deixar de se mover, porque ele não tem recurso para fazer. Então isso existia desde muito antigamente. Sempre houve mentiras, até na época do apóstolo Paulo, quando Paulo escreve a Bíblia, ele está lutando contra pessoas que queriam colocar a heresia dentro da igreja de que não bastava você aceitar a Jesus, você tinha que se tornar judeu, você tinha que circuncidar e seguir o judaísmo, os 10 mandamentos. Esses eram os judaizantes. Eles chegavam na igreja e se diziam apóstolos, se diziam enviados de Jerusalém.
Eles eram missionários itinerantes. Então, quem é quem? Quando diz lá na Bíblia, muitos falsos cristos, muitos falsos profetas têm surgido, provem os espíritos, não dê ouvidos a qualquer um que se diz profeta, porque dentro da igreja, chegava uma pessoa se apresentando como pastor fulano de tal, ia lá pregar e começava a pregar mentira, querendo causar confusão, desorientar o povo. Então a Bíblia, o que chegou para nós foi essas cartas de Paulo, porque o que aconteceu foi muito maior do que está escrito. O que chegou para a gente, é a luta do apóstolo Paulo combatendo essas pessoas que queriam bagunçar a igreja. E ficou bagunçada. Porque a igreja, ela se juntou com o Estado romano. Se juntou com o Estado romano. Quando os crentes se juntam com o Estado romano, fazem aliança com a política, surge a Igreja Católica. A Igreja Católica é a mistura de religião e política. Então, ela é a religião do Império, a religião oficial do Império Romano. O Império Romano falou assim: eu não consigo vencer esses crentes, eles são como baratas, você esmaga um aqui, sempre aparece mais. Então, eu vou me tornar um deles. De dentro da religião deles, através dos meus pastores, que eu colocar lá dentro, eu vou fazer com que eles pensem o que eu quero que eles pensem. E eu vou acalmar e vou controlar eles. Eu dou o que eles querem e eles me dão o que eu quero. Certo? Então, política. Então, tudo isso aí aconteceu. E a igreja ficou corrompida durante uns 1000 anos, lá do ano 400 e pouco até 1500, os 1000 anos, misturada com o império. Nisso daí, 1000 anos depois, e isso antes de Lutero, já tinha tido vários revoltosos que falaram: não, gente, isso está errado. Não é porque o imperador determinou que o Papa tem que pegar e validar o que o imperador determinou. Isso daí não está certo. Como que é isso? Por que está subindo o valor da contribuição? Aliás, por que tem um valor fixo? Né? Que é isso? Porque imposto, né, ia para a igreja. Então, foi, e Deus agindo na história, pessoas dando a vida quando protestavam, morreram. Quando chegou em Lutero, o que aconteceu? Lutero era um padre alemão, só que ele tinha muitos amigos, certo? E ele era um cara muito inteligente, e os amigos acreditaram nele. Quando a igreja falou: cortem a cabeça dele, o Estado alemão falou: não vai não. Então mantiveram ele vivo. No que mantiveram ele vivo, teve a imprensa, teve tudo mais, certo? Imprensa, material para se falar, as coisas foram acontecendo. Surgiu então uma igreja separada do império. Surgiu a igreja do Estado alemão, a igreja luterana. Veja bem, ainda era misturada com política. A igreja era do Estado alemão, a igreja luterana. Era uma igreja católica, certo? Divisão luterana, onde o influenciador não era o Papa, mas as 95 teses do Lutero, as ideias de Lutero. Ou seja, estava seguindo a Bíblia, mas ainda tinha muitas coisas para melhorar. E a partir daí,
os outros estados começaram, não, cada um vai ter a sua igreja, né? E aí foi acontecendo. Depois a gente pode um dia fazer uma visão bem mais profunda sobre essas coisas. E aí então surgiu essa separação entre, não foi de uma vez, né? Tinha a igreja do império, passou a surgir igreja, é como se fosse a igreja do país, Brasil. Dessa ideia de igreja do país, a igreja do Brasil, começou a surgir a igreja dos estados do Brasil, cada estado tendo a sua igreja. Aí depois foi multiplicando e começou a surgir dentro de um mesmo estado, igreja da Zona Norte, igreja da Zona Sul, igreja da Zona Oeste e tal, a igreja do bairro, município e tal. E aí começou a ficar mais picadinho. É igual a igreja batista. Aqui no Brasil tinha uma igreja batista, depois foi surgir uma igreja batista regular, por exemplo, tá? Não vou lembrar aqui a ordem exatamente. Depois surgiu a igreja batista pentecostal, que é, por exemplo, a Lagoinha faz parte da Convenção Batista Nacional. São os batistas pentecostais. Nós somos da igreja original, Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, né? Então tinha essas três. Aí começou a surgir mais. Igreja Batista Independente, não é ligada a nenhuma convenção. A Igreja Batista Pioneira, ela é a igreja que veio lá dos alemães. Então aí foi surgindo mais e mais igrejas, né? Porque a nossa veio dos americanos, né? A Igreja Batista original aqui no Brasil veio dos americanos. Lá na mesma época ali veio uma igreja dos alemães, que é a Pioneira, veio lá do estado do Rio Grande do Sul, ali para o sul. Então foram surgindo diversos tipos de igreja. Nos Estados Unidos, quando eu fazia faculdade, o professor falava que já tinha 400 tipos de igreja batista nos Estados Unidos. Então a coisa vai fragmentando. A ideia é mostrar para os irmãos que, embora esteja fragmentado, a essência é a mesma num grande lote. E o que separou essas igrejas foi as picuinhas com besteirazinhas, com periferia, certo? Eu não concordo que você usa o véu, vou fazer uma igreja sem o véu. Eu não concordo com esse negócio de mulher ser obrigada a usar vestido, eu vou fazer uma igreja que a mulher pode usar calça. Não concordo que a mulher não pode passar batom, vamos fazer uma igreja das mulheres que passam batom. Tem a igreja da mulher que não passa batom, tem a igreja da mulher que passa batom. Eu não concordo que você só batiza se for no batistério da fulana de tal. Vamos fazer uma igreja que pode batizar em qualquer batistério. Ou não concordo que você batiza só no rio, vou fazer uma igreja que batiza no balde de água dentro do batistério. Não concordo que a sua igreja só é de branco, vou fazer uma igreja só de pessoas negras, que tem lá nos Estados Unidos. Não concordo que a sua igreja tem bateria, eu quero uma igreja sem bateria, faz uma igreja sem bateria. Então, a ideia é mostrar para os irmãos aquilo que é importante e o porquê que tem as divisões, por coisas que não são tão importantes assim. Algumas coisas até que são mais ou menos importantes, mas um monte de bobagem, tá? No final, quando vier a besta, vai perseguir todo mundo igual, tá? Como já diz alguns, né? O diabo é bem inclusivista, ele aceita todo mundo, né? Ele vai pegar todo mundo por igual, bem democrático, né? Então, irmãos, a aula de hoje era sobre isso, tá? A ideia é abrir a mente dos irmãos. Nós precisamos abrir as nossas mentes para entender o que é uma igreja de Jesus e o que não é. Às vezes você está na internet, você está ouvindo uma pessoa falar, mas é bom você saber, não estou te proibindo de ouvir pessoas de outras igrejas, mas você precisa saber se você está ouvindo uma pessoa de uma igreja, porque de repente aquela igreja lá, aquele ensinamento lá,
não é só um ensinamento diferente do que você ouve aqui. Às vezes ele está falando besteira mesmo, está falando a tal da heresia. E não dá para ficar na cabeça de ninguém, policiando ninguém, e eu nem posso fazer isso. Compete a vocês saberem as coisas e se autopoliciarem. Nem tudo o que reluz é ouro. Não é porque tem cara de igreja evangélica que as doutrinas centrais delas são igrejas evangélicas, são da igreja cristã evangélica. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Tem muita igreja, tem cara de igreja, mas o núcleo dela, o principal dela é espiritismo, é filosofia, é catolicismo, é qualquer coisa, menos igreja protestante. Veja bem, estou falando de igreja cristã protestante. Existe a igreja cristã católica. Ela se diz católica, o mundo fala, ela se diz cristã, o mundo fala que ela é cristã, mas a igreja protestante protesta contra ela, dizendo que ela não é, por causa disso e disso e disso e disso, porque não bate com a Bíblia. A igreja protestante segue a Bíblia, a igreja católica segue a tradição, a interpretação da Bíblia. A igreja protestante, ela segue a Bíblia, bate o olho lá, fala que Jesus é o único Salvador, tem isso como doutrina, não fica interpretando, segue ali. Ô Moisés. Eu tive uma dúvida com relação à religião oficial da Inglaterra, a rainha lá. O que realmente é aquilo ali? Aquilo dali é ortodoxo, é uma coisa assim? Porque é uma religião oficial. Então, do país, onde o rei ali, a rainha, segue. E com todos aqueles. Católico, evangélico, então, muita coisa. Exatamente o motivo de eu passar isso aqui. Aqui não vai dar para poder falar agora, explicar todos os pormenores. Mas a princípio tenha em mente como se fosse uma igreja católica. Tá? Não dá para, teria que parar, dar uma outra aula só sobre isso. Entendeu? Igual a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa não segue o Papa, mas e aí? É só isso? Que já é cristã? No nosso ponto de vista, o ponto de vista protestante, tá? Então, muita calma nessa hora, tá? Aí tem que analisar com cuidado. Mas a princípio, né, você pode ter uma prévia assim, vamos ter em mente que mais ou menos como se fosse uma igreja católica. Porque tantos investigando, né? Sim, o hino oficial do país é o nosso setor cristão. Sim. Mas o nosso setor cristão foi ele que negou sem dizer. Pois é. É que nem o luterano, irmão, o pastor. O luterano em Santa Catarina, eu nasci numa colônia de alemães. E lá eles faziam um culto cada 2 meses, o culto luterano, e também mês em mês, ou cada 2 meses, a missa católica. E nós participávamos de tudo, porque a própria comunidade mesmo convidava para a gente participar dos cultos deles. A gente não participava do ritual deles, que era a ceia, era exclusivamente para os luteranos. Mas nós, como católicos, nós participávamos do culto deles. Quando eles faziam as festas na comunidade lá, o padre rezava metade da missa e a outra metade o pastor luterano fazia o culto, porque estava todo mundo misturado. Então, era assim que funcionava. Aquele negócio, por exemplo, sabe por que é complicado? Sabe o que é complicado? É que essas igrejas históricas, luterana, anglicana, que é lá da Inglaterra, etc., tem muitos sacerdotes que são pessoas, eles são oficiais, assim, no sentido de é um trabalho comum.
não é que ele tem fé de verdade. Ele é um líder religioso, é um trabalho, ele não acredita naquilo. Ele é um profissional. Ele não acredita. Ele sai lá, vai tomar sua cervejinha, fuma, vai lá na Casa da Luz Vermelha. Você está entendendo como é que é o negócio? Então, eu não cheguei nessa parte ainda, mas tem uma... Você me explicou que os batistas não são protestantes. Não. Os batistas Então, aí vêm antes. são as polêmicas. Vêm antes. Mas eu estou colocando aqui, assim, tecnicamente... Porque há essa confusão. Todos os crentes são protestantes. Sim. Que partiu da reforma. Mas isso daí são os... Foi bem antes. Isso aí são os pormenores. Os batistas são lá de Cristo. Sim. Esses são os pormenores aí. Mas é bom As lendas, né? Não está escrito, não tem registro na história, que a gente tem registro na história. Mas tem história, sim. Não, eu sei. O que tem oficialmente aí de registro na história é protestantismo, tá bom? O Lutero, para ficar do lado do governo, ele mandou matar um monte de camponeses cristãos. Sim, mas nós não vamos entrar nessas E o do questões. Lutero mesmo, lá principalmente, o culto luterano, não tem eles bebem, eles fumam, Sim. eles não têm essa disciplina bíblica que nem nós temos. Sim. A busca da santificação, essas coisas. Eles não tem isso não. Sim. Bebe chopp lá de 50 litros num dia. Então, Isso vai ficando caindo no esquecimento e vai entrar todo mundo no mesmo bolo. E é luterano, e é culto protestante, né? Sim. Então, isso aqui é só o começo, né? A gente vai voltando e abordando as coisas com mais detalhe. Aqui não dá para chegar assim, é isso. Eu tinha um grande pregador que os pastores de todas as igrejas hoje se influenciam por ele. Só que o pastor colocava o charuto aqui e pregava. Ele era crente? Era. Ele influenciou gerações, mas ele tinha o seu charutão. Se fala em maçonaria hoje, é negativo, mas o pessoal que escreveu o Cantor Cristão as letras era maçom. Então, No Brasil foi o Salomão. Então, muita calma nessa hora, para a gente quer abrir a mente, mas aos pouquinhos, com calma, para senão você vai ficar muito confuso, certo? Mas eu quero focar no que é essencial. Erros todo mundo comete, certo? Todo mundo tem seu errinho aí, certo? Mas eu quero saber se tem a essência, tá? Então é isso. Vamos orar. Vou pedir a irmã, pode ser a irmã Cida, fazer uma oração para a gente encerrar o culto nessa manhã? Oração silenciosa, nós estamos despedidos.